Hoje eu estou acompanhado pelo Plínio, né, nosso intérprete de Libras, está aqui ao nosso lado, faz esse trabalho importante para que as nossas aulas cheguem a todos e todas. E também hoje estou acompanhado do professor Luciano, meu parceiro aí da história, né, professor de história também, que trabalha diretamente com as turmas do 6º e do 7º ano. Professor Luciano, seja bem-vindo à nossa aula aí. Tamo junto. Olha só, o professor Luciano está no chat, tá certo? Quem quiser aí, né, conversar conosco, trazer alguma pergunta, fazer algum comentário sobre a aula, por favor, né, fique à vontade, use o nosso chat aí, está no aplicativo, tá? Então, o nosso aplicativo do Educa Recife está nas lojas aí de aplicativos, vocês vão ver aí o QR Code que está aqui, eu sempre erro lá, tá? Justamente aqui, ó, o nosso QR Code aí para o Android, tá certo? Então, quem tiver o sistema Android, usa esse QR Code aí, né, e já marca e já vai direto para baixar o aplicativo. Já quem usa o sistema iOS também vai mudar aí, ó, pronto, vai chegar agora aí o nosso QR Code também do iOS. Você também pode ir direto lá na loja de aplicativo, procurar Educa Recife, aí você vai se cadastrar, é muito fácil, né? E aí você pede ajuda ao pessoal da sua escola, tá certo? Seus coordenadores, professores, professoras. E aí você já vai ter acesso, né? Vai poder acompanhar nossas aulas, participar conosco em nossas aulas. Tá bom, gente? Então é isso. Espero realmente a participação de vocês. Também um abraço aí para professores e professoras da rede, né, que estão junto conosco. Tá? Então vamos lá, vamos animando o pessoal para participar das aulas. O tema de hoje é quente, né? Vamos falar sobre a ditadura civil-militar, é um dos grandes temas da história do Brasil, tá certo? E aí vamos embora tentar entender um pouco mais o que foi a ditadura, esse é o nosso objetivo. E aí eu comecei a aula já toda errada aqui, sem um passador de slide. Professor Luciano, daqui eu vou tentar sair aqui do enquadramento só um pouquinho para pegar aqui. Professor, obrigado. Pronto. Peguei aqui o nosso... Aí o Deilson está dizendo, mas rapaz, está me quebrando aí, né? O nosso câmera, né? O nosso operador está dizendo, me quebrar desse jeito não pode. Bom, vamos embora, né, gente? Vejam só. Quando a gente fala sobre ditadura civil-militar, a gente tem aqui, primeiro, algumas questões para motivar a nossa discussão, né? Por que nós falamos de golpe civil-militar? E porque foi, de fato, uma ditadura. O nosso robozinho está dizendo, é um tema polêmico, professor? Bom, alguns entendem como polêmico. Eu acho um tema quente porque é um tema bem recente da nossa história, mas eu não vejo polêmica, uma vez que a gente trabalha em cima do conhecimento, né, da história. Então, o que existe é um debate da história, muito importante para ser feito, né? As polêmicas são as pessoas que fazem, tá certo? Então, mas é um tema realmente muito vivo e, como eu disse para vocês, como é muito recente da história, então tem muitas questões para serem pensadas. Na aula passada, nós discutimos, né, os movimentos sociais e culturais também da década de 60, do início da década de 60, e já abordamos alguns aspectos que resultaram num golpe civil-militar. A gente viu ali toda a pressão sobre o João Goulart e como o João Goulart, né, acabou sendo derrubado, coisa que a gente vai voltar aqui para discutir. O nosso robozinho já está apontando aí para vocês. Quem quiser assistir essa aula novamente, é só ir lá no nosso canal do YouTube, ver o Educa Recife, tá bom? Nosso canal está lá, nossas aulas é lá no 9º ano, vocês vão acompanhar, ok? Então, ó, eu quero já apontar o seguinte, né? O objetivo de hoje, a gente vai entender por que a ditadura civil-militar no Brasil. E aí, quando a gente fala de ditadura civil, vocês geralmente encontram, né, uma referência à ditadura militar, né? Mas a gente entende que, né, aliás, a história, o estudo da história nos aponta que houve uma participação muito efetiva de uma parte da sociedade civil junto aos militares que deram um golpe. Mas eu vou chamar a atenção de uma coisa. A nossa história republicana, desde que o Brasil se tornou uma república, em 1889, nós vamos ter uma participação muito presente dos militares na história política. E ao contrário de outros países, né, eles estão sempre se metendo na política e frequentemente de forma autoritária. Aí eu já aponto, inclusive, a própria proclamação da República no Brasil se deu com a participação dos militares. Quando Deodoro da Fonseca foi lá, destituiu, né, o Dom Pedro II, e iniciou aí o processo republicano, a história republicana. Então a gente realmente tem essa marca na nossa história. Militares que não conseguem entender muito bem. Nesse caso, a gente tem realmente um processo de mudança, mas na sequência a gente tem uma participação muito presente de militares que não entendem o trato democrático, as instituições democráticas, e acabam usando muitas vezes do autoritarismo da força militar, né, sobre, né, a construção do processo democrático no Brasil. Então a gente realmente tem um histórico. Quando houve o golpe de 1964, a gente já tem todo um histórico de, né,
presença militar, de ação militar sobre a política, né? Então, é uma das marcas do Brasil e, eu diria, de outros países da América Latina também, tá? Bom, aí a gente, né, chama atenção sobre essa questão das políticas autoritárias, né? Então, a gente tem realmente uma presença marcante desse autoritarismo, que não está só nos militares, mas também em parte das camadas políticas em nosso país. Haja vista, por exemplo, quando vocês estudam lá no início, né, o sistema republicano e aprendem, por exemplo, que no início da República o sistema de voto era o que a gente chama de voto de cabresto, onde tem a figura do coronel lá obrigando o trabalhador a votar em quem ele quer. Então, o coronel vai dizer assim, olha, o meu candidato é fulaninho, então você vai votar. Então, é o chamado voto de cabresto, um controle total sobre o trabalhador. Então, essa marca autoritária é um outro aspecto da nossa política. Até hoje, tem gente que acha que pode ganhar a política, ganhar o debate político, gritando, ameaçando, xingando. Né? Então, essa falta de trato, né, que a democracia exige, o diálogo, o respeito, né, no debate das ideias, para algumas pessoas não existe, porque eles querem simplesmente passar um tanque por cima do debate democrático e fazer aquilo que eles querem. Né? Então, a gente ainda consegue perceber essa marca no nosso sistema político ainda hoje, tá bom? E também uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa bagunça institucional. E eu estou falando isso, eita, pronto, agora, eu estou dizendo isso justamente porque o Brasil é um país que, ao longo da sua história, teve 7 constituições. A Constituição, inclusive, é o documento, né, que regula, é um documento que fundamenta mesmo, né, a existência do Estado. O Brasil teve 7 ao todo. Da primeira de 1824, que foi imposta, e aí já marca um pouco do autoritarismo pelo Dom Pedro I, até a mais recente, que é a Constituição Democrática, né, bem aberta, né, que é a Constituição Cidadã de 1988, nós tivemos ao todo 7. Então, isso marca também um pouco dessa história autoritária no Brasil, dessa bagunça institucional. Quando eu digo bagunça institucional, assim, mudanças de regimes, golpes. A gente tem o golpe de 30 de Vargas, o golpe novamente de Vargas em 37, a derrubada de Vargas, o golpe militar. Então, tudo isso acabou gerando a construção de outra Constituição, de outra perspectiva de governo, uma mudança do sistema político. Então, tudo isso mostra essa instabilidade, autoritarismo, algumas marcas que, na ditadura militar mais recente, em 1964, que durou de 64 até 1985, elas se mantiveram. Né? Então, nesse sentido, a gente, quando acontece o golpe no 1º de abril de 1964, não foi uma novidade na história do Brasil. Infelizmente, não foi uma novidade, né? A história republicana anterior, há uma presença marcante de golpes, de ação militar, de autoritarismo, enfim. Então, a gente identifica isso como elementos que antecedem o golpe, ou seja, novidade nenhuma, mas, infelizmente, essa é uma péssima, né, ação e que não à toa que o Brasil tem tanta dificuldade para se desenvolver, né, socialmente, politicamente, economicamente. Né, isso realmente prejudica o desenvolvimento de um país. Tá bom? Bom, então, mas vamos lá entender aí melhor quando a gente fala de ditadura. Né? Que danada é ditadura, professor? Olha, a gente está falando aqui a ditadura militar, ditadura civil militar, mas realmente é importante a gente entender o que caracteriza uma ditadura enquanto um regime político, tá? Sistema político. Então é o seguinte, seria um regime político autoritário, então nós temos aí a marca do autoritarismo, tá certo? Quando eu digo autoritário, não me refiro aqui à autoridade, né? A autoridade a gente conquista pelo exemplo, pelo conhecimento, pelo respeito, mas o autoritarismo é aquele que se faz através da força, da imposição, tá bom? Então, é um regime político autoritário mantido através da violência, porque as ditaduras precisam usar da violência, por quê? Porque não tem legitimidade, é outro ponto. É ilegítimo, é de caráter excepcional. Ou seja, por exemplo, quando a Constituição diz assim, o líder, no caso do Brasil, por exemplo, o presidente é aquele que é eleito pelo povo. Né? Depois, o povo pode gostar ou não da sua escolha, mas o certo é que o povo tem o direito de escolher o seu representante político, escolhe. E aí ele ou ela vai exercer esse poder de forma legítima, de acordo com a lei. Mas uma ditadura, como aconteceu em 64, os militares foram lá e tomaram o poder na força, na marra, e vão tentar manter esse poder
também através da violência, porque todo mundo que foi contestar o regime, aí foi preso, foi perseguido, teve que fugir do país ou foi morto. Então, era preciso para eles, para a ditadura, usar a violência e, inclusive, atentar contra a vida dos outros para se manter no poder. Então, isso caracteriza uma ditadura, um regime político autoritário mantido pela violência de caráter excepcional, é uma exceção e é ilegítimo, tá bom? E o nosso robozinho aí, nosso companheiro de sempre, está dizendo: e é perigoso para a sociedade, é muito perigoso para a sociedade, professor Luciano. Quando a gente fala aí, né, de um regime, uma ditadura, nós tivemos várias ao longo da história, e o quanto isso é complicado para a nossa sociedade, né? É verdade, né? Até porque, se a gente observa ao longo da história, né, os regimes ditatoriais, eles sempre trabalharam com a perspectiva, né, do cerceamento dos direitos, né, da população. Então, a gente vai ter regimes, como você bem mencionou, autoritários, né? Onde as liberdades individuais elas serão suprimidas. Então, quando a gente observa hoje, por exemplo, na sociedade, pessoas defendendo, né, o estabelecimento de ditadura, né, no país, às vezes essas pessoas elas não têm noção que o que elas estão pedindo é para que se instale um governo que vai atuar de forma a impedir que elas se manifestem livremente, né? Que elas manifestem livremente, né, as suas opiniões, né, as suas reivindicações, né, e tudo isso vai ser coibido, né, na base da violência, né? Então é muito perigoso. E aí entra aquela coisa, né? O sujeito está protestando para que se instale um regime que vai impor, né, o fim do protesto, o fim da liberdade de expressão, de direito, e muita gente acha que só porque eles querem, né, é contrário a algo, acha que uma ditadura vai agir só contra o que eles querem, né, e não contra, né, sobre eles também. Tem muita história de muita gente que apoiou a ditadura em 1964, que estava lá entusiasmado, mas depois se deu muito mal, porque viu que seus direitos foram tirados, né? Então, depois, para se livrar, foi ruim. Então, é importante a gente pensar um pouquinho. Tem gente que não estuda história, quer saber de nada e fica pedindo besteira na rua e não consegue entender nem o que está pedindo, tá? Então, eu vou explicar um pouco mais alguns aspectos dessa ditadura. Então, ó, vamos lá. Eu tentei desenhar aqui um quadro direitinho sobre essa ditadura, onde nós temos o seguinte. Ó, primeiro, concentração do poder político nas mãos de um pequeno grupo. Portanto, a gente vai ter um grupo muito limitado, aquele que tem, né, o uso da força, da violência, né, e de um pequeno conchavo político, vão ser os que governam. Vão governar para eles, né, sempre. A ditadura militar é um exemplo de que a renda simplesmente se concentrou na mão de pouca gente. Tá? A gente vai mostrar isso um pouquinho depois. Um outro aspecto da ditadura é a limitação ou inexistência de debates políticos. Ou seja, não estava aberto a discutir. Gente, olha, no bom ou no ruim, a gente fala muito dos problemas do Brasil, mas a gente tem vários grupos políticos se colocando, dizendo assim: eu defendo isso, eu defendo aquilo, é a posição A, é a posição B. E é importante que numa democracia esses grupos debatam, né? A gente chegue aí a uma perspectiva, nós possamos nos informar melhor e dizer assim: não, essa posição A ou a posição B, ela é melhor para o país, é melhor para mim, é melhor para a minha família, para a minha sociedade. Agora, na ditadura militar não tem nada disso. É aquilo que vai ser dito. A gente vai ter, né, generais, marechais, né, gente do exército, né, líder do exército vai dizer: olha, a partir do que eles querem vai ser assim e pronto. Se você achasse ruim, problema seu, ia ter que ficar calado. Né? Então não tem debate político nenhum. Quem fosse oposição ia ser perseguido. Mas porque no tempo da ditadura, o meu avô, não acontecia nada com ele, não era perseguido. Era justamente porque não havia um posicionamento político. Ou seja, quem se posicionou e se posicionou de forma contrária à ditadura, sofreu sim. É bem verdade que uma maior parte da população brasileira estava brigando, lutando para sobreviver e simplesmente não se lançou um debate político. E como já havia uma repressão, aí mais ainda, ficou na sua caladinho lá e tentou sobreviver. Então foi o caso da maioria dos brasileiros e brasileiras. Mas quem se colocou politicamente, quem buscou lutar pela democracia, sofreu, né, as consequências desse regime, tá bom? Então, seguindo aqui para o nosso quadro, então vamos observar mais um pouquinho, gente. Então nós temos aqui o seguinte, ó.
Além de a limitação ou inexistência de um debate político, nós temos um controle sobre a imprensa e falta de transparência. Eu vejo muita gente hoje atacando a imprensa. Porque a imprensa tal. Gente, a imprensa também. É claro que não existe nada no mundo que seja totalmente isento. Sempre existe algum interesse e tal. Mas é um papel da imprensa cobrar os nossos representantes, questionar, lançar reportagens, denunciando, né, cobrando, questionando, enfim. Então é importante que esteja lá. Então muita gente acha que simplesmente mandar fechar tudo, acabar com a imprensa vai ser bom. É o contrário, porque na ditadura militar era assim. Quando se criticava a ditadura, tentava criticar, eles proibiam. Olha, não pode ter nenhuma matéria que critique a gente, não. Então os jornalistas ou deixavam uma área lá que eles deveriam escrever uma crítica ao governo, alguma matéria que o governo achasse que era ruim para eles, tinha que deixar em branco, apagar, enfim. Então era um tempo em que, né, não tinha como criticar a ditadura, porque eles iam lá e censuravam. A censura é triste, gente. Então, como é que o povo poderia cobrar ou se informar sobre um governo todas as informações que desagradavam ao governo ele mandava tirar? Sabe? Então a gente precisa entender a importância da imprensa. A gente pode até não gostar daquilo que ele escreveu, a gente pode contestar, e numa democracia, inclusive isso, né? O direito de resposta, de mostrar que é diferente, que há um engano, mas o que não pode ser feito é a tortura. Então, uma ditadura se pratica bastante pratica bastante a censura, a tortura também, eu vou falar depois, mas a censura e não há transparência. Como é que pode ter transparência se ninguém pode investigar, se não pode denunciar? Né? Muita gente diz, na ditadura não tinha corrupção. Claro, né? Se não tinha investigação, se não tinha denúncia, então não sabe, né? Aquilo que ninguém diz, ninguém vai saber. Mas que acontecia sim muito. Né? Então é diferente de hoje, em que há a imprensa ativa e que questiona mesmo e que denuncia, isso é importante. Bom, o outro aspecto que eu quero mostrar aqui é o autoritarismo, que a gente já falou, a violência e o controle sobre a justiça. Gente, as marcas da violência vão ser muito pesadas, né? Então tem muita gente dizendo, a ditadura militar no Brasil foi branda, não foi não. Né? Então muita gente foi perseguida, muita gente foi torturada e morta por questões políticas, por questionar politicamente. Isso já é o suficiente para dizer que não foi nada de brando. Né? Se houve morte, se houve tortura, não teve brando, né? Nada brando, nada calmo, tranquilo, fraquinho, não. Né? Então, quem sabe são as pessoas que sofreram mesmo com as torturas, com as violências, com a censura na ditadura militar, e a gente que ainda sofre as consequências dessa marca na nossa história, infelizmente, tá certo? Então, eu queria só representar aqui para você, basicamente, foi o que aconteceu, né, para o início da ditadura. Então, nós tínhamos até então um presidente, João Goulart, e aí a gente já viu todo aquele processo, né, da pressão política sobre o João Goulart, da tentativa dele de se aproximar dos setores mais progressistas, né, daquele comício, né, que a gente falou lá da Central do Brasil, em que ele anunciou fazer reformas de base, realizar questões como reforma agrária no Brasil, ampliar o direito dos trabalhadores e tal, e até tentar dialogar com os setores do Exército de baixa patente. Então, foi nesse momento, diante de muita pressão, naquele contexto de Guerra Fria que a gente tem falado nas nossas aulas, que o setor da sociedade civil, né, que era um setor mais conservador, ligado ao capital internacional, né, principalmente aos Estados Unidos, naquele cenário, repito, da Guerra Fria, tá bom? Os grandes empresários, né, do Brasil, junto com os militares, resolveram mais uma vez dar um golpe, assumir o poder. A ideia era que os militares assumissem o poder, derrubando o Jango, e logo em seguida entregasse de volta ao poder para os setores civis. Daí que muitos políticos, como Carlos Lacerda, que era o governador, né, do estado do Guanabara, o Rio de Janeiro, que estava no pé, desde no pé do Getúlio Vargas, né, apoiou a ditadura. Muita gente apoiou a ditadura ali, naquele momento, e aí, né, achavam que o poder voltaria. Só que os militares acabaram passando, né, 21 anos no poder. Então, foi uma ditadura realmente que demorou bastante e que deixou marcas, né, no Brasil que foram difíceis de tirar. Então, voltando aqui ao nosso esqueminha, então, para vocês verem que esses militares justamente acabaram, né, marchando aí no 1º de abril, tanques de guerra, né, algumas forças militares nas ruas se direcionando para Brasília, e o presidente João Goulart ele se deslocou para o Rio Grande do Sul, onde, né,
O cunhado dele era o Brizola, era o governador do Rio Grande do Sul, e tentou conseguir algum apoio e ver o que aconteceria. Mas com a persistência do golpe, né, ele acabou realmente, né, tentando apaziguar as coisas. E aí o que acontece foi o seguinte, os militares, né, voltando aqui ao nosso esqueminha, os militares acabaram, né, destituindo o João Goulart do poder e assumiram o poder. Muita gente vai dizer o seguinte, olha, o João Goulart fugiu do Brasil. O que eles argumentaram foi isso, a ditadura desde o começo, desde o primeiro momento foi descarada, mentirosa, porque disseram que o presidente tinha fugido do país. E uma vez que o presidente fugiu, o cargo estaria vago, e aí o presidente da Câmara assumiu o poder provisoriamente até que o próximo presidente, que seria o militar, né, a gente vai ver aí, assumisse, né, a cadeira. Só que o Jango não tinha fugido do Brasil, ele estava no Rio Grande do Sul. Então isso é uma mentira, então já começa mentirosa essa ditadura, né, como vai ser ao longo de toda a sua história, tá bom? Então é o seguinte, a partir dali eles começaram a atuar, né, com alguns, o que a gente chama de atos institucionais. São atos que vão ter uma força de lei e que de algum modo vão encobrir o autoritarismo. Aí vocês vão ver como a ditadura ela é autoritária pelos seus próprios atos de justiça, tá certo? De atos que legalizavam as ações. Então, o primeiro ato, que foi o ato institucional número 1, né, de 9 de abril de 1964, ele traz o seguinte, a demissão dos funcionários públicos que foram contrários ao golpe. Cassação dos mandatos políticos de opositores também ao golpe e a prisão de muitos opositores políticos. Ou seja, todo mundo que era contrário à ditadura militar, funcionário público, político, né, e os grupos políticos, eles foram tirados dos seus cargos, né, de trabalho, perderam seus mandatos políticos, quem tinha sido eleito, mas era contra o movimento, né, que levou ao golpe militar, tiveram que sair, perderam direitos políticos e outros foram caçados. Então teve gente preso desde o primeiro momento. Um exemplo que eu quero dar para vocês é o caso do governador de Pernambuco, o então Miguel Arraes. Miguel Arraes estava muito mais ligado aos setores progressistas e, claro, era o contrário ao golpe militar. E aí, no 1º de abril mesmo, né, veio um carro lá no Palácio Campo das Princesas e o levou preso. Né, e muitos outros políticos também que eram contrários ao regime acabaram sendo presos. E muita gente foi morta já no primeiro momento, tá certo? Então, gente presa, morta já no primeiro momento, gente que perdeu os seus cargos políticos, gente que perdeu seus postos de trabalho, com o ato institucional número 1, e o nosso robozinho está dizendo aí, horrível, realmente foi terrível aí, né? Então é isso. Bom, aí a partir daí, esse ato institucional número 1, ele também elegeu, né, estabeleceu ali o primeiro presidente militar, né, no Brasil, que foi o seguinte... o ato institucional 1, ele estabeleceu uma eleição indireta e o Congresso, o que sobrou do Congresso, né, ou seja, todos aqueles que apoiaram ou que ficaram caladinhos ali na miudinha, né, eles acabaram estabelecendo o seguinte, que o presidente seria aquele que os militares, né, propusessem melhor. E aí o homem foi esse, né, o Marechal Castelo Branco, né, Humberto de Alencar Castelo Branco, então foi o primeiro presidente da ditadura, era um sujeito que tinha um trânsito muito bom entre os militares, que dialogava com os setores civis, e alguns consideravam até um pouco mais moderado, enfim, mas muitos crimes foram praticados durante o governo do Castelo Branco, tá bom? Então, gente, ó, só para a gente seguir aqui, né, nós tivemos outros atos institucionais, então vamos acompanhar o próximo ato institucional, foi o número 2, o 2 já foi em outubro de 65, né, um pouco mais de um ano depois. Ele acabou com todos os partidos políticos que existiam até então e estabeleceu o que a gente chama de bipartidarismo, apenas 2 partidos, o Arena e o MDB. Né? O partido, né, da Renovação Nacional, que era a Arena, ou o Movimento Democrático Brasileiro, que ali o MDB reunia os grupos que não eram totalmente favoráveis à ditadura ou que achavam que ainda tinha uma forma de lutar institucionalmente contra o regime, tá? Né, mas não parou por aí, né? Ele continuou mudando. O ato institucional número 3, já, né, quase 2 anos depois, diante de uma eleição que aconteceu, né, essa eleição a nível local, né, ela elegeu muita gente que tinha oposição à ditadura, então a gente que, né, não era um grande apoiador da ditadura, então o governo militar resolveu agir novamente, estabeleceu eleições indiretas também para governadores dos estados e prefeitos das capitais. E aí, como o robozinho está dizendo, ó,
o povo perdeu o direito de votar. A verdade é essa. Então o povo não votava mais para presidente, não votava mais para governador, não votava para prefeito das capitais, algumas cidades manteve-se, mas aí, ó, sempre a ditadura de olho, estou de olho em vocês, tá certo? Quem agir diferente do que a gente quer vai, né, sofrer na mão da ditadura. Então, nesse sentido, eles estabeleceram um controle para que ninguém no Brasil, de fato, fosse eleito efetivamente, né, pelo povo e que fosse defender algo contrário a que os ditadores queriam, aos grupos que apoiavam queriam. Isso era muito ruim. Como é que o povo brasileiro poderia, né, administrar o seu país, cuidar do seu país diante daquele cenário, tá bom? Então, só para a gente terminar por hoje, eu quero mostrar a Ato Institucional número 4, né, que convocou o Congresso para construir uma nova Constituição. Essa Constituição, ela, né, já foi dentro da cara do governo militar, autoritária, né? E depois essa Constituição vai ter que ser substituída, mas ela sustentou, né, aquele regime político. E, gente, para acabar, eu posso dizer para vocês o seguinte, né? Vamos encerrar dizendo o seguinte, essa ditadura militar, ela tentou manter uma cara institucional, legal. Então ela deixou o Congresso funcionando, deixou os atos institucionais, mas isso era simplesmente uma capa, porque o Congresso funcionava, mas só com quem apoiava, só quem silenciava, porque quem se opusesse simplesmente, né, tinha que ficar, né, não podia nem ocupar o posto. Ok, gente, então a gente encerra a nossa aula de hoje. Obrigado, professor Luciano, que esteve aqui conosco, né, e, gente, até o nosso próximo encontro. Então estude a ditadura militar, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Valeu!